Gurizada, nós continuamos no capítulo 27 do módulo 9 de literatura e nós estamos falando da primeira fase modernista no Brasil. E três figuras foram muito importantes neste período: Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. E a videoaula de hoje é dedicada a Manuel Bandeira. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho nasceu em Recife, Pernambuco, e morreu no Rio de Janeiro. Estudou no Rio e em São Paulo, tendo abandonado o curso da Escola Politécnica por causa da tuberculose que o acometeu. Viajou para a Suíça em busca de cura para a doença. Lá conheceu alguns importantes poetas pós-simbolistas franceses e conheceu também as vanguardas europeias. Um dos poetas de maior relevância, ele foi também autor, ensaísta e crítico literário, deixando uma vasta obra literária pela qual é possível ver em seus escritos muitos elementos de sua vida. Então, seus poemas é onde teve uma maior produção literária de Manuel Bandeira, foi nos poemas. Tem temas universais, onde é possível perceber a ótica do mundo privado de Bandeira, suas experiências, como a relação com o amor e a morte, a presença da infância e o olhar observador do cotidiano. Por isso que ele também escreveu crônicas, porque o cronista ele precisa ter aquele olhar atento e aguçado no que está acontecendo no cotidiano e mesclar a informação mais objetiva com a literatura. Ele foi considerado, junto aos mentores da Semana da Arte Moderna, uma espécie de guru, isto é, precursor deste movimento que aconteceu em 1922. Ele produziu versos de todos os tipos, ensaios, romances, análises, construindo, reconstruindo significados a partir de um registro minucioso sobre a literatura e as artes nacionais. Por isso que a obra de Manuel Bandeira ela é dividida em três fases. Bom, ele faz experimentos com as estéticas romântica e simbolista antes de chegar ao lirismo prosaico de linguagem coloquial que se tornaria sua marca registrada. Claro, por que se torna sua marca registrada? Porque ele adere ao movimento, ele adere ao modernismo. Então, ele utiliza desta linguagem modernista na sua obra. Por isso que a linguagem coloquial e o lirismo do prosaico, do cotidiano, são marcas muito fortes nas obras de Manuel Bandeira. Entre as suas obras mais representativas estão Libertinagem e Estrela da Manhã. Bom, a aproximação dele com Mário de Andrade, que foi outro criador, né, mentor desta Semana da Arte Moderna, que participou junto com Manuel Bandeira e outros intelectuais desse evento, o levou a compor poemas mais espontâneos, em versos livres. O que são versos livres? Que não apresentam métrica, embora possam apresentar alguma rima, afinado com os ideais do modernismo, movimento que defendeu ardorosamente. Manuel Bandeira fez experimentos com as estéticas romântica e simbolista antes de chegar no lirismo prosaico de linguagem coloquial que se tornaria sua marca registrada. Por isso, a sua obra é dividida em três fases. A primeira fase ela é chamada de pós-simbolista. Nessa fase, ele apresenta influências dos movimentos anteriores ao modernismo, com versos simbolistas e parnasianos, encarnando o espírito decadentista do simbolismo, além de empregar ritmas e ritmo cadenciado na métrica, apresentando ao público poemas com forte apelo musical. Nesta primeira fase pós-simbolista,
destacam-se essas 3 obras do autor. Cinza das Horas, publicado em 1917, o livro apresenta poemas escritos segundo a moda parnasiana e simbolista, mas com algumas novidades expressivas, como o tom irônico e a incorporação do cotidiano. Esse tom irônico e a incorporação do cotidiano, vocês vão ver que são características mais marcantes de toda a obra do Manuel Bandeira, como exemplifica o fragmento do poemeto irônico. O que tu chamas tua paixão é tão somente curiosidade, e os teus desejos ferventes vão batendo as asas na irrealidade. Vocês estão vendo aqui que tem uma rima. Quando ele passa para a fase modernista, não tem essa preocupação de ter rima em todos os poemas que forem feitos, né? O autor, ele tem a opção de fazer sem rimas. Carnaval, 1919. Segundo o comentário do próprio Manuel Bandeira, é um livro sem unidade. Prende-se ainda ao parnasianismo e ao simbolismo. Dessa obra, o poema mais conhecido é Os Sapos, em que Bandeira satiriza os excessos parnasianos. Esse poema ele é lido por Ronald Carvalho numa das noites da Semana da Arte Moderna. Manuel Bandeira não quis apresentar este poema e pediu para o poeta Ronald Carvalho fazer a leitura. Claro, ele sabia que esse poema provocaria escândalo e tornou uma espécie de hino dos modernistas da primeira fase. Lógico, quando Ronald Carvalho leu este poema, inclusive eu falo na aula da Semana da Arte Moderna sobre isso, ele é muito vaiado. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O outro livro, o terceiro desta primeira fase, O Ritmo Dissoluto, de 1924, é um livro de transição entre 2 momentos da poesia de Bandeira. De fato, a partir dessa obra começam a ficar mais frequentes os traços que caracterizam sua obra. Prestem atenção nesses traços, que são o cotidiano, expresso numa linguagem simples, acessível, e o emprego do verso livre. Lógico que o emprego do verso livre é uma das características do modernismo. E ele está, nesta última obra, nesse período de transição. Tanto que agora nós vamos passar para a segunda fase, que é a fase modernista de Bandeira. Fase modernista, influenciado pelas vanguardas europeias que vivenciou na época do seu tratamento para a tuberculose na Suíça. Nesse período, ele adere radicalmente a este movimento, com a presença de versos livres, que são aqueles que não seguem um padrão de métrica definido, embora possam apresentar alguma rima, e brancos que não apresentam esquemas de rimas, que já tinham aparecido no livro Carnaval, publicado em 1919. Inclusive, nesse livro tem a intensificação, nesse livro Carnaval tem a intensificação da coloquialidade, a linguagem coloquial, uma linguagem mais simples. As obras mais importantes desta segunda fase, é Libertinagem, publicado em 1930, que marca a proposta mais radical de ruptura de Bandeira com os modelos parnasianos. Ele busca em Libertinagem, logicamente, como até o nome sugere,
uma busca de liberdade de expressão. E a segunda obra é A Estrela da Manhã, publicado em 1936, onde ele apresenta vários poemas que foram musicados. E, inclusive, ele tem uma literatura com um viés mais de crítica social nesta obra. Poética faz parte da obra Libertinagem, né? Nesta obra ele tem uma aproximação com Mário de Andrade, que foi um dos idealizadores e participantes da Semana da Arte Moderna, e levou a compor poemas mais espontâneos, em versos livres, afinados com os ideais do modernismo. Esse movimento ele passou a defender ardorosamente. Então, vou ler para vocês a Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, o significado de uma palavra, né? Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cosseno, secretária do amante exemplar, com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bébidos, o lirismo dos claus de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Dentro da obra, aliás, Estrela da Manhã, tem esse poema Trem de Ferro, que ele faz uma crítica, né? Trem de ferro, café com pão, café com pão, café com pão. Virgem, Virgem, ele não escreve com M no final, né? Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão. Agora sim, voa fumaça, corre cerca. Ai, seu foguista, bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Trem de ferro, trem de ferro. Ó, foge bicho, foge povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho da engazeira, debruçada no riacho. Que vontade de cantar, café com pão é muito bom. E assim por diante. Este é apenas um trecho de Trem de Ferro. E a terceira fase, que é a pós-modernista, Manuel Bandeira ele era tão genial que ele, sem abandonar os elementos dos primeiros anos do modernismo, ele foi estabelecendo uma poética própria ao longo dos anos. Inicia, inclusive, com a produção Lira dos 50 anos, que foi publicada em 1940 e percorre o restante de sua obra poética. Nesse período, percebe-se versos tradicionais rimados e versos livres, brancos, além de formas populares como rondô, poema de 2 rimas, 3 estrofes e um total de 15 versos. É muito importante a gente saber a temática, os temas que permeiam as obras de Manuel Bandeira, como de qualquer outro escritor. O amor, a morte e a infância são temas que estão presentes na obra dele. Bom,
Começando aqui, temas como a infância, acontecimentos rotineiros, o erotismo e a vida nas ruas aparecem muitas vezes conjugados com a ausência e a morte, marcas de sua poesia. Nos versos extraídos do poema Profundamente, tem uma rememoração da infância que é carregada de melancolia, pois leva o eu lírico a relembrar seus entes queridos já falecidos. Então, profundamente, quando ontem adormeci, na noite de São João, havia alegria e rumor. Estrondos de bombas, luzes de bengala, vozes, cantigas e risos ao pé das fogueiras acesas. No meio da noite despertei, não ouvi mais vozes nem risos, apenas balões passavam errantes. Silenciosamente, apenas de vez em quando o ruído de um bonde cortava o silêncio como um túnel, onde estavam os que há pouco dançavam, cantavam e riam. Ao pé das fogueiras acesas, estavam todos dormindo, estavam todos deitados, dormindo profundamente. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo. Minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomás e a Rosa, onde estão todos eles? Estão todos dormindo, estão todos deitados, dormindo profundamente. A temática amorosa não aparece de forma constante nas obras dos poetas românticos, como nas obras dos poetas românticos, mas com características de descobrimento dos sentimentos amorosos a partir de um olhar infantil e adolescente, demonstrando um eu lírico menino e desajeitado diante das delicadezas do amor e da figura feminina. Como tem no poema aqui, Porquinho da Índia. Quando eu tinha 6 anos, ganhei um porquinho da Índia. Que dor de coração me dava, porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão. Levava ele para a sala, para os lugares mais bonitos, mais limpinhos. Ele não gostava, queria estar debaixo do fogão. Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas. O meu porquinho da Índia foi minha primeira namorada. A gente pode observar também nesse poema aqui o seguinte. Eu quero marcar para vocês. Ó. Tá, ganhei, que dor do coração. A gente pode perceber nesse exemplo que traz bem também a questão das propostas modernistas quando explora a linguagem coloquial, como em pra e pra os. E um aspecto infantil, quando eu tinha 6 anos, ó, a linguagem coloquial, o aspecto infantil, quando eu tinha 6 anos, ternurinhas, bichinho, limpinhos, né? Além disso, verifica-se a ausência de pontuação, ou seja, a ruptura da sintaxe. Que dor de coração me dava. Lugares mais bonitos, mais limpinhos, isso explora, reproduz a fala
cotidiana das pessoas. Então, essa linguagem coloquial, ela se mantém até o final da obra de Bandeira. Lugares mais bonitos, mais limpinhos, percebe-se também a liberdade formal. Quanto aos aspectos de conteúdo, destaca-se a relação que o eu lírico estabelece com o amor. O descobrimento desse sentimento, confirmado ao dizer que o porquinho da Índia foi a sua primeira namorada. Já nesse poema, Vou-me embora para Passárgada, um dos mais importantes do autor e que Enem e vestibulares gostam de cobrar, eu tenho um poema mais adulto, um poema onde o amor transita entre a idealização da mulher pura e espiritual e o desejo sexual com uma perspectiva mais erótica da mulher e do amor. Diferente do poema anterior, onde tem um amor infantil, onde ele diz que a primeira namorada dele foi a porquinha da Índia, já aqui é diferente essa temática do amor. E eu vou ler trechos do poema e que trazem características bem importantes, que vocês precisam assim saber se dar em conta até na hora de interpretar as questões. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. Lá tenho a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada, aqui eu não sou feliz. Lá a existência de uma aventura de tal modo inconsequente que Joana louca de Espanha, rainha a falsa demente, rainha e falsa demente, venha a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar, e quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção, tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para gente amar. E quando eu estiver mais triste, mas triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei. Terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. Aqui ó, tem uma característica bem importante dessa era do modernismo aqui. Bom, começando aqui no início. Em oposição à triste vida cotidiana do eu lírico, aqui eu não sou feliz, a imaginária Passárgada é um lugar de aventuras, de excessos, onde convive o passado longínquo das histórias de cavalaria, lá sou amigo do rei, e as brincadeiras da infância, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo. E a modernidade é outra civilização, tem telefone automático. Importante ressaltar que essa simultaneidade entre a cultura popular, brincadeira de pau de sebo, a personagem folclórica Mãe d'Água, e a modernidade é outra civilização, tem um processo seguro de impedir
a concepção, tem telefone automático, é uma das principais características, né, do modernismo. Trata-se, portanto, de um poema em que Bandeira conjuga ideias modernistas e marcas da poética própria que vem nessa terceira fase dele. Algo que a gente tem que ter bem claro, e que já foi inclusive perguntas de vocês em aula, é que ele deixou, tá, uma vasta obra nas letras nacionais. E isso está bem presente nas obras dele, elementos da vida do poeta. Por isso a importância de conhecer o poeta, porque conhecendo o poeta eu estou conhecendo a sua obra literária. Porque pelos poemas de Bandeira, ele apresenta temas universais e onde é possível perceber a ótica do mundo privado de Bandeira, como nós vimos neste poema agora, e a gente vê nos demais, suas experiências, como a relação com o amor e a morte, e nós vamos ver a questão da morte agora posteriormente, a presença da infância e o olhar observador do cotidiano, dentre outros aspectos. Por esse olhar observador, aguçado, singular que Bandeira tinha, ele também fez crônicas, que a crônica ela caminha entre o jornalismo e a literatura. Ele também foi um excelente cronista. Agora, outra temática de Bandeira é a morte. O tema é bastante presente em sua poesia, porém não apresenta de forma melancólica, sem autopiedade. Ao contrário, traz bom humor e ironia. Ironia, tá? Ironia. Algo bem presente na temática dele, nas características dos poemas dele. Desenvolvendo a temática que normalmente provocaria outra reação no leitor, mas não provoca uma reação de piedade, de pena em relação da situação dele, pelo contrário, faz com que provoque essa temática irônica, né, engraçada, porque ele convive com a tuberculose ao longo da vida. E olha que interessante esse poema dele chamado Pneumotórax. Febre, hemopítise, dispneia e suores noturno. A vida inteira que podia ter sido o que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33. 33. 33. 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Então, em alguns momentos, inclusive trazendo o tema da tuberculose que o acomete, porém com um tom irônico que estabelece com a morte. Bem diferente dos poetas da segunda fase da poesia romântica no Brasil, onde eles eram tuberculosos e eles traziam a temática da morte como uma libertação, porque eles sabiam que em breve que a morte estava muito próxima da vida deles, e os poetas ultras românticos da segunda fase, eles morreram na faixa etária de 20 e 21 anos, o mais velho morreu aos 33, mas não foi ocasionado pela tuberculose, esse que morreu aos 33 anos de idade. Bom, a produção em prosa, saímos da poesia, agora vamos para a produção em prosa e as críticas literárias de Manuel Bandeira, que tem 3 tipos. As crônicas, com aquele olhar poético sobre o cotidiano, né? Olha, a crônica, cotidiano, poético, jornalismo e literatura, na mesma linguagem de seus poemas. Temas
com doçura retomando temas da infância, o amor, a enfermidade, entre outros. Livros sobre histórias e um cunho teórico, uma visão extremamente aguçada sobre acontecimentos históricos do Brasil e comentários lúdicos de um apaixonado pela literatura brasileira. Livros autobiográficos, revisita sua obra e nos traz caminhos e dados para a compreensão do seu fazer poético, comentando seus poemas e temas como o Itinerário de Passárgada, livro mais conhecido do autor. Aqui tem uma questão de Manuel Bandeira no Enem para a gente comentar. Poética de Manuel Bandeira é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bébidos, o lirismo difícil e pungente dos bébidos, o lirismo dos Claus de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, com base na leitura e por nós sabermos, quais são as características do modernismo. Vocês acham que este poema critica o lirismo louco do movimento modernista? Não, né? Critica todo e qualquer lirismo na literatura? Não apresenta isso. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico? Nem pensar. Propõe o retorno do movimento romântico? Menos ainda. Propõe a criação de um novo lirismo? Sim. Propõe a criação de um novo lirismo. Bom, a resposta comentada desta questão do Enem é que ao nos atermos aos pressupostos ideológicos que demarcam a estética modernista, todas as proposições, exceto a letra E, consideram-se como incoerentes, uma vez que um dos posicionamentos de Manuel Bandeira era de extrair poesias das coisas mais banais da realidade, renegando assim o sentimento exacerbado dos românticos. Por isso que ele não retoma ao movimento, bem como repudiando quaisquer traços formais em termos de estética, razão pela qual se pautava sobretudo pelo uso do verso livre. Por isso ele não retoma o movimento clássico. Por isso que ele não retoma ao parnasianismo, ao simbolismo. Dessa forma, o porquê da letra E ser considerada correta deve-se ao fato de que a nova proposta não era de abominar a poesia. Tanto é que, como expresso anteriormente, a temática por ela explorada se originava das coisas corriqueiras da vida. A questão de Enem foi a questão que eu deixei na última videoaula, que eu introduzo essa primeira geração do modernismo no Brasil e que eu deixo esse exercício que é de Oswald de Andrade, que é os pronominais. Olha esta questão aqui, que pertenceu à prova de linguagens do Enem. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Primeiro texto, do Oswald de Andrade, dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixo disso, camarada, me dá um cigarro. Bom, o segundo texto, iniciar a frase com o pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada
ou na língua escrita quando se deseja produzir a fala dos personagens. Esta informação está em Segala, Domingo Pascoal e Novíssima Gramática da Língua Portuguesa. Comparando a explicação dada pelos autores, Manuel Bandeira e Segala, sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos condenam essa regra gramatical, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra, criticam a presença de regras na gramática, afirmam que não há regras para uso de pronome, relativizam essa regra gramatical. Qual será a alternativa correta? E achou que foi a alternativa D, acertou. Efetivamente, se aplica aos requisitos expressos pelo enunciado, visto que, segundo a opinião de ambos os autores, as regras são aplicáveis e comuns a todos os usuários, sem dúvida, mas que, no entanto, o próprio contexto, a própria circunstância é que determina o uso delas.